Olá, estudante. Mais uma semana de estudos. Meu nome é Rodrigo, sou professor de Geografia, tá? E hoje, aproveitando os 300 anos aí em comemoração ao Estado de Minas Gerais, vou trazer um conteúdo interessantíssimo aí para a gente analisar, que é o chamado coeficiente de Gini, tá? O que seria esse coeficiente, né? Ele é um indicador importantíssimo aí para você conhecer o nível de desenvolvimento de um país, um estado ou um município. E neste caso nós vamos especificar o estado de Minas Gerais. Como é que está esse coeficiente, né? O que está acontecendo? Como é que está a questão do desenvolvimento econômico e social do estado de Minas Gerais, ok? Então, para a aula de hoje, o que nós vamos trazer aqui para a aula de hoje? O que nós iremos ver aqui nessa aula? Entender o que significa o coeficiente de Gini, ou também chamado de índice de Gini. Então, você pode encontrar esses dois termos aí, tá? Que significa a mesma coisa, ok? Analisar os dados sobre o cálculo do índice de Gini, né? Como é que você chega a esse valor para poder determinar se o índice de Gini está, que o nível de igualdade ou desigualdade está elevado ou está menor, né? Como é que vai chegar nesse patamar? Você vai analisar esses dados, essas informações, ok? E entender os dados sobre o índice, no caso aqui de Gini, do estado de Minas Gerais. Então, para começar, primeira coisa a gente tem que trabalhar é o conceito. Porque não adianta falar para vocês o que é coeficiente de Gini, índice de Gini, como é que calcula, se você não sabe o que significa esse coeficiente, tá? Também chamado de índice de Gini. É um dado estatístico, então você vai ter aí valores, números, tá? Utilizado para avaliar a distribuição das riquezas de um determinado lugar, ok? Então, o coeficiente de Gini é um dos indicadores sociais e econômicos importantíssimos aí para você analisar e avaliar os dados aí daquele estado ou determinada região. No caso aqui eu estou trazendo Minas Gerais, para a gente avaliar como é que está essa distribuição da riqueza do estado, ok? Então, neste caso, o índice de Gini, ele é um indicador social valiosíssimo. Falei na aula anterior, na aula passada, nós estivemos falando do IDH, também que é um índice social econômico muito também interessante para avaliar o nível de desenvolvimento, PIB, né? Nós vimos inúmeros conceitos aqui. E hoje nós vamos especificar o índice de Gini, né? Ou seja, o que ele vai trazer de informações aqui para a gente hoje, tá? Como ele funciona? Então, para você entender o índice de Gini, como é que ele funciona? Como é que chega-se para saber como é que está o nível de distribuição de riqueza daquele lugar? Como é que funciona? Olha só, ele é mensurado em um número que vai de 0 a 1, tá? Então, de forma que o 0 representa o lugar totalmente igualitário. Então, quanto mais próximo o índice de Gini tiver de 0, isso significa que a distribuição da riqueza daquele lugar está quase igualitário ou totalmente igualitário, né? Ele está próximo do igualitário ou totalmente igualitário. E se 1 representa um país totalmente desigual. Então, se você tem um país ou uma região que tem um índice de Gini 1, pode saber que a desigualdade social é gritante, é muito grande. Ou seja, a distribuição da riqueza ela é totalmente desproporcional. Ok? Então, quando você está próximo de 0, significa o quê? Que a desigualdade é menor, menos acentuada possível. E mais próxima de 1, significa que aquela região ela é muito desigual. Tá? Olha só, eu trouxe para vocês aqui alguns exemplos de alguns países, né? Eu coloquei para vocês algumas posições aqui, alguns países, ok? Sobre esse índice de Gini aqui. Em primeiro lugar, nós temos a Hungria. Olha para você ver o índice de Gini desse país, 0,2. Ou seja, este país tem a distribuição de riqueza, não seja totalmente igualitário, mas muito próximo disso, tá? Ou seja, ela compete aí, está no ranqueada melhor país aí no caso, né? Com um dos melhores índices de Gini do mundo, tá? Em segundo lugar, nós temos a Dinamarca. Em terceiro aqui, nós temos o Japão, tá? São os 3 primeiros colocados aí com os melhores índices de Gini do mundo. Ou seja, onde a distribuição da riqueza está cada vez mais próximo. Isso significa o quê?
que a população não tem diferenças gritantes de uma pessoa que recebe determinado salário, né, alguma coisa do tipo assim, ou de consumo, ou seja, não está muito distante, estão muito próximos, ok? Depois nós temos aí a Índia, Portugal, Estados Unidos, China, Rússia, Argentina. Reparem o México, né? Você pode ver que o México ele já ultrapassou ali o 0,5. Isso significa que ele tem uma taxa de desigualdade mais elevada, né? Isso significa que ele está mais caminhando para o próximo de 1. Mas ele pode recuar, pode reduzir? Sim, isso é possível, claro. Se você tem um melhor índice de desenvolvimento social e econômico bom naquele país, o seu índice de Gini pode recuar e ficar melhor, ok? Mas por enquanto aqui nós vemos aqui que o México, tá? Ou seja, ele está no patamar mais próximo para 1. Ou seja, então ele está mais próximo da desigualdade de riquezas, ok? Você tem aqui também, destacando também um país grande, né, uma potência hoje, uma das potências mundiais que a gente tem, que é a China, né? Apesar disso, de ter uma produção de riqueza muito grande, o país chinês também ainda tem um patamar um pouco mais elevado, ainda não chegou no 0,5, né? Não passou pela metade, mas ainda é um país ainda que ainda possui algumas desigualdades ainda no seu país, ok? Então aqui para vocês verem, né, que eu trouxe para vocês esse modelo aqui, dessa tabela, só para a gente ter uma noção de como chega a ser esses valores. Aqui nós temos a continuação, tá? Inclusive para mostrar aqui o Brasil, né? O Brasil, podem reparar que é uma das últimas posições, infelizmente, é um país que tem uma desigualdade ainda de riqueza ainda grande. O Brasil ainda não conseguiu ainda reduzir essa desigualdade social, tá? Então o Brasil aqui, ó, vocês podem ver que ele ganha apenas aqui, né, nesse caso dessa tabela, de 2 países africanos, né? Então ainda está atrás da Colômbia e do Chile, né? Então o Brasil, né, 0,591, ainda está num patamar elevado de Gini, ok? Isso significa o quê? Que o país ainda é muito desigual, tá? De acordo com o relatório de desenvolvimento humano de 2004, né, elaborado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o Brasil aparece com o índice de 0,591, quase no final da lista de 127 países, né? Então significa o quê? Que o Brasil está aí à frente de 7 países apenas, né? Então ele está no patamar muito baixo. Então o Brasil ainda precisa melhorar o seu coeficiente de Gini aí para chegar num patamar mais elevado e chegar lá mais próximo possível da China, da Rússia, da própria Argentina, né? Então o Brasil precisa ainda desenvolver e melhorar essa distribuição da sua riqueza. Aqui eu trouxe para vocês uma notícia, tá? Eu trouxe uma reportagem falando justamente sobre isso. Minas Gerais aumenta a concentração de renda, tá? Então, de acordo com a Fundação João Pinheiro e Conselho Regional de Economia, lançam Observatório das Desigualdades do Estado. Então, ou seja, essa reportagem frisa muito bem que ainda no estado de Minas Gerais nós temos uma grande concentração de riqueza. Ou seja, a distribuição ainda não é de forma igualitária pelo estado, tá? Então, essa reportagem, tá? Ela trouxe aí pra gente um índice aí, né, sobre esse cálculo de Gini, mostrando que Minas Gerais ainda concentra renda. Ou seja, não há uma distribuição ainda igualitária dentro do próprio estado. Então, nós vimos na tabela anterior que o Brasil ocupa uma posição ainda inferior, muito ruim, e automaticamente no estado também vai ter o reflexo, né? Então, aqui ele pegou o estado de Minas Gerais. Mas você fala, então é todo o estado de Minas Gerais que tem esse Gini ruim? Não, tá? Você pode pegar por município também. Depois, mais para frente, eu vou mostrar um mapa onde você tem municípios que têm um índice de Gini muito bom, mais elevado, melhor, onde que a distribuição de renda é melhor, mas em compensação você vai ter outros índices de Gini dentro do estado de Minas Gerais muito ruim ainda, tá? Vamos lá, olha só. De acordo com o índice de Gini elaborado pelas Nações Unidas e medido pela desigualdade de renda, Minas Gerais aumentou a sua disparidade em rendimento do trabalho no ano passado, tá? Ou seja, o estado de Minas passou de 0,486, em 2016 ele passou
para 0,49 em 2017. Isso já é um sinal muito ruim. Isso significa o quê? Que o índice de Gini do estado de Minas Gerais, ele ficou pior. Ou seja, a concentração de renda ficou ainda concentrado, tá? Reparem para vocês verem pela reportagem, né? Isso demonstra aqui nessa informação, ok? Então vamos lá. Quando se mede a desigualdade social, o coeficiente indica se há muita ou pouca diferença entre os mais pobres e os mais ricos em uma região ou país. Então, esse é um índice de coeficiente, né? Porque quando eu falei para vocês na aula passada sobre o IDH, né? O IDH ele é um índice importante de calcular? Ele é bom, ele tem uma informação bacana? Sim. Porém, quando você fala de IDH, você fala de uma informação ainda muito ampla. Você não tem uma informação muito detalhada. E como o Brasil é um país muito grande, de tamanhos continentais, você vai ver muitas diferenças de região para estado muito grande, ok? Então, o IDH, ele vai ser um índice que não vai ser ainda tão exato, tão preciso de algumas informações. Ele pode esconder algumas informações com mais detalhes, diferentemente do Gini, que o Gini vai trabalhar ainda com muito mais detalhe ainda. Então, vai ficar um índice muito interessante. Não podemos descartar o IDH de forma alguma. Não é isso que eu quero dizer, descartar o IDH. Mas ele, em conjunto com o Gini, vamos trabalhar aí para poder você medir o desenvolvimento daquele lugar, daquela região, daquele país, tá? Então, aqui nós temos Minas Gerais, né, o estado de Minas, tá? Destacado aqui no mapa em vermelho, tá? E aqui nós temos algumas informações do estado, tá? Então, Minas está localizado na região sudeste do Brasil, tá? Região mais desenvolvida, mais industrial, nesse sentido, né? Foi uma das primeiras regiões do Brasil a se desenvolverem industrialmente. Minas Gerais acompanhou esse processo de desenvolvimento industrial, tá? Minas hoje tem uma área territorial aí, né, com quase 600 mil, né, mil quilômetros quadrados aí. Você tem aí a área territorial do estado de Minas, tá? População hoje estimada do estado todo em torno de 21 milhões, né, de pessoas aí que moram dentro do estado de Minas Gerais. Reparem que nós temos uma população urbana muito superior à população rural. E isso é uma característica muito marcante do Brasil, né? E também do estado, mas também do Brasil. Essa coisa marcante da população urbana está vivendo muito mais, né, nas áreas urbanas, em grandes cidades. E a área rural cada vez menor, a quantidade muito menor ainda. Aconteceu esse processo aí de migração, que nós, né, já vimos chamado êxodo rural, né, essa migração do campo para a cidade. Então, você repara aí para vocês verem que a população urbana hoje em Minas está aí superior a 85%, tá? E a densidade demográfica, né, que já falamos também, que é de 33,41 habitantes por quilômetro quadrado. Então, isso é uma média. Tá? Isso é uma média. Não significa, né, igual falando, que a gente fala uma média, é aquilo aproximado. Porque o estado de Minas Gerais tem regiões muito concentradas a população e outras você tem alguns vazios demográficos maiores, principalmente o norte de Minas, né? Onde você tem um vazio muito maior do que a região sul, Zona da Mata, região central, que inclui Belo Horizonte, né? Onde você tem uma região de maior concentração populacional. Então, isso aqui é a média da densidade demográfica do estado de Minas, tá? Minas Gerais, por ser um estado muito grande, né, um estado aí extremamente grande, dividiu-se em regiões administrativas para facilitar esses estudos. Então, por isso que é importante dividir muitas vezes até um estado para facilitar justamente para você descobrir algumas informações mais precisas. Então, dividiu-se o estado em regiões administrativas, tá? Para facilitar esses estudos. Então, você tem aqui sul de Minas, central, Triângulo, norte, Jequitinhonha, Rio Doce, Zona da Mata, noroeste, Alto Paranaíba, centro-oeste de Minas, porque você vai englobar esses municípios em regiões, tá? E aí as informações elas vão ficar cada vez mais precisas, mais próximas da realidade daquilo que eu estou buscando, que eu estou aprimorando. Ok? Então, por isso que dividiu aqui o estado em regiões administrativas, tá? Para justamente facilitar esses meus estudos do meu coeficiente. Isso facilita, ajuda bastante qualquer pesquisador, qualquer informação que ele queira chegar. Então, você vai ter aí diferenças de regiões para regiões muito grande.
Então, quando você pega norte de Minas e Jequitinhonha, você vai ter alguns índices sociais muito ruins, né? Aí vem a questão econômica, vem a questão industrial, vem alguns índices aí que vão representar essas discrepâncias em relação, por exemplo, ao sul de Minas e zona da Mata Mineira, região central, que inclui a capital mineira, né? Onde você vai ter um desenvolvimento industrial muito grande, é onde você também vai ter aí as pessoas ganhando um salário melhor, né? Onde você vai ter a riqueza, né? Você vai ter a circulação maior de riquezas por causa dessa questão social, essa questão econômica, as indústrias muito concentradas nessas regiões. Também você tem um Triângulo Mineiro também, que se destaca muito ali pela questão da agricultura e da pecuária, muito forte na região, né? Você tem ali Uberaba, Uberlândia, Araguari, né? Você tem muitas cidades ali do Triângulo Mineiro que se destacam muito pela questão da agricultura e pecuária. Então ali também você vai ter uma população onde vai receber mais, um salário melhor, onde que a economia vai diversificar, muito diversificada, né? Em compensação, o norte, o Jequitinhonha, ainda está num processo ainda economicamente ainda desfavorecido em relação às outras regiões do estado. Aqui eu tenho um outro mapa, já é bem detalhado por município. Olha, reparem para vocês verem o índice de Gini dos municípios de Minas Gerais. Então, os tons de azul, tá? Significam os melhores coeficientes de Gini, ou seja, as cidades que apresentam melhor igualdade de renda. Quando você tem o tom de vermelho, é onde são as cidades que apresentam os piores distribuição de renda do estado. Então, reparem para vocês verem que a maior parte dos coeficientes em azul, como eu falei no mapa anterior, né, que eu mostrei aqui para vocês, que é a região central, zona da mata, sul de Minas e centro-oeste, é onde concentra as maiores cidades com os melhores coeficientes de Gini, tá? Aí vai depender da gestão de cada município, né, como é que vai estar a distribuição dessa riqueza economicamente daquela região, né, daquela cidade. Peguem para você ver região do norte de Minas, Jequitinhonha, né, onde está concentrada a maior parte do coeficiente de Gini, ainda infelizmente muito ruim, né? A distribuição de riqueza ainda não tão interessante, ainda não tão boa, né? Ou seja, a população ainda, a distribuição de riqueza, ainda boa parcela da população está desfavorecida, tá? O de vermelho, né, que é os tons avermelhados aqui, vocês podem ver que não são muitos, mas ainda há e existem municípios do estado de Minas que têm um coeficiente de Gini muito ruim ainda, ok? Então, só para vocês analisarem, trazendo esse mapa para vocês, só para vocês verem como é que está essa distribuição ainda desse índice de Gini. Então, mostra que Minas, por ser um estado muito grande, tem diferenças, né? Então, tem diferenças tanto regionais, né? Tanto por regiões, como tem também diferenças por município, tá? E também nós temos a maior parte, vamos dizer assim, né? Que está no tom entre amarelo e esse esverdeado, né, que está ainda no tom ali, bem abaixo um pouco do 0,5, né, que é a metade né, que você mede o coeficiente de Gini, mas ainda precisa melhorar, tá? Então, por isso, voltando lá na reportagem, né, que nós colocamos, que eu coloquei aqui para vocês, né, Minas Gerais ainda concentra renda, né? Então, vocês pegam aquele mapa, comparem com a reportagem, mostra que o estado ainda está concentrando renda, não tem uma distribuição ainda igualitária das suas riquezas. E Minas Gerais é um estado economicamente muito forte, né? Ele é aí da região sudeste, um estado extremamente economicamente e industrialmente muito forte, né? Tem produção econômica muito grande, tem uma importância federal no Brasil aí, uma importância muito grande o estado, porém ainda concentra renda, né? Então, esse coeficiente vai chegar nisso aqui, para você saber como é que está esse país, como é que está esse estado, como é que está esse país, como é que está esse município, né? Está igualitário, está desigual. Então, esse é o objetivo do coeficiente ou índice de Gini, ok? Então, espero ter contribuído para o estudo de vocês, tá? Que tenha aí esclarecido as dúvidas possíveis, né? E que vocês analisem de uma forma muito bacana, muito interessante, o que significa esse coeficiente, né? Qual a importância dele para você descobrir aí
se o país, o seu município, o seu estado, ele está concentrando renda ou não, ok? E, para fechar aqui, olha só, em Minas, o 1% mais rico da população tem renda quase 30 vezes maior que a dos 50% mais pobres, né? Então, isso reforça a reportagem anterior, que Minas ainda concentra bastante renda e nós temos ainda a distribuição ainda não igualitária das riquezas, ok? E índice de Gini pode ser interpretado da seguinte forma: quanto mais perto de zero, para finalizar, como eu falei, a renda, há uma igualdade. E quanto mais perto de 1, maior é a desigualdade social, ok? Muito obrigado, desejo a vocês bons estudos e espero ter esclarecido todas as suas dúvidas.